preciosa palavra que tem o poder de convencer, tem o poder de transformar, tem o poder de salvar, tem o poder de curar, a começar pela alma, a começar fazendo a cura interior. E desde já quero agradecer a Deus por este dia, por sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que tem mais uma vez nos confiado estarmos aqui para falar de Jesus ao seu coração. Nesta manhã eu quero te convidar para juntos fazermos uma leitura da preciosa palavra de Deus, no qual se encontra escrito no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Vamos ler os 9 primeiros versículos e, lógico, eu quero convidar você também a ler. É bom você ler. Pela falta da leitura e do conhecimento da palavra de Deus, existem tantos ensinos errôneos, existem tantas heresias, pessoas que têm pego o evangelho, que é algo simples de se entender através do Espírito de Deus, é algo simples de praticar, e transforma em algo totalmente diferente. Viram mercadores da fé, enganam e deixam ser enganados, mas Deus, Ele é a verdade, o Senhor, Ele é a verdade, Ele é a luz. E nesta manhã, você que nos assiste, por certo, eu acredito que você passa por muitas dificuldades. Quem sabe você foi lá e bateu em alguma porta e essa porta não se abriu. Mas deixa nesta manhã eu te oferecer uma porta diferente. Uma porta que a palavra diz que quando se bate, ela abre. Quando se busca, se encontra. E quando se pede com sabedoria, também se recebe. Então, nesta manhã eu quero te convidar a fazer esta leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, os 9 primeiros versículos, no qual está escrito na minha tradução: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era valente, porém leproso. Guarda essa palavra. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo em chegar a ti esta carta, saberá que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque me envia alguém a mim para ser restaurado de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Amém? 9 versículos de um texto
bastante conhecido, um texto que em alguns momentos falamos algo sobre, que retrata a vida de um homem que na sua tradução Naamã quer dizer deleite ou gentileza. E como é descrito na Bíblia, no texto que lemos, ele fala de um oficial de uma alta patente em um reino. Era um homem de muito respeito, um homem honrado. Foi até usado por Deus. Mas, porém, a Bíblia nos relata que, mesmo dentro das suas 5 qualidades, mesmo dentro das suas 5 coisas boas, porque muitas vezes as pessoas pensam que por alguém ser bom, está livre de enfrentar uma dificuldade, está livre de enfrentar uma crise. Mas mesmo assim, dentro dessas qualidades, a Bíblia diz que ele tinha um problema. Ele tinha um defeito que desabonava as qualidades que ele tinha. Ora, ele era um homem que, diante dos seus superiores, diante do rei, era um homem colocado em status. Era um homem que era colocado em destaque. Ele foi, segundo o texto, até usado por Deus para dar livramento aos sírios. Mas a Bíblia diz, porém, era leproso. E por que não dizer que essa era a crise que Naamã passava naquele tempo? O processo que ele levou a se recuperar ou vencer essa crise. Dentro desse texto nós vamos observar para poder também vencer as crises que temos no nosso dia a dia. Os problemas, as dificuldades, que muitas das vezes alguém se levanta e diz, não tem jeito. Mas nesta manhã eu quero te dizer que aquilo que um dia alguém apontou para você e disse é o fim, nesta manhã o Senhor está dizendo para você que tem solução, que tem uma saída, que tem uma porta de escape. Naamã, ele tinha sua crise. Essa mensagem eu quero tematizá-la como lições que aprendemos na hora da crise. O que é que você faz quando a crise bate à sua porta? O que é que você faz? O que é que você busca? Quem você busca quando vem a adversidade, quando vem as lutas, quando vem as perseguições sobre a sua vida? A Bíblia diz que naquele tempo, pela lei, aquele homem ele não podia estar onde ele estava. A Bíblia diz que, segundo a lei, qualquer um que tivesse ou fluxo ou lepra, hoje é um nome bonito, hoje é hanseníase, para um conhecido câncer de pele, mas naquele tempo, a Bíblia relata que a pessoa que tivesse lepra, ela era obrigada a ser mantida longe do convívio da sociedade. Ela era obrigada a estar longe dos seus parentes. Ela era obrigada, por mais ainda um ato de extrema humilhação, andar rua acima, rua abaixo e gritar, eu sou imundo. Essa era a real situação de um grande herói, a situação de um grande homem, diante dos seus senhores, mas ele era leproso. Ele não podia estar perto. E é exatamente isso que a lepra, ela representa o pecado naqueles tempos. Ela representa o afastamento do homem de Deus. O pecado, a Bíblia diz que afasta o homem, coloca um muro de separação. A Bíblia diz que o pecado, ele faz divisão entre Deus e o homem. Coloca um abismo intransponível em que o dinheiro ele não pode diminuir ou
extinguir esse abismo. A posição social, ela também não pode extinguir esse abismo, não pode aproximar. Você não pode pagar pela salvação, porque já foi pago. Chegaremos já já lá. A sua posição, o seu diploma, os seus conhecidos, ele não tem o poder para tornar a ligar o que um dia foi desligado lá no jardim, em que houve uma divisão, em que o pecado ele afastou o homem, em que entrou a morte na vida do homem. Tudo que você tem, tudo que ele tinha, não podia restaurar a aliança que um dia foi quebrado. Ele tinha um problema. Naquele tempo era lepra. Algo que o impedia de estar perto. Algo que o impedia de ser abraçado, de ser afagado, de ter um convívio íntimo com alguém. Ele não podia. A lepra impedia, era um obstáculo, era uma crise que ele não conseguia, mesmo na sua posição, mesmo cercado de tantos conceitos bons. É quando muitas pessoas se enganam e pensam que por ser uma pessoa boa, que dá muitas esmolas, que ajuda o próximo, pensa que só por conta dessas coisas terá seu pecado. Não, isso são as obras daquele que agora é livre. Não é pelas obras que você vai ser justificado diante de Deus, não. Primeiro você tem que confessar a sua culpa. Primeiro você tem que se despojar de todo o seu eu, de todo o que você pensa que tem, para poder agora ter uma aliança com Deus, para poder agora ser aceito pelo Senhor. Não é por obras, não é por posição. O interessante é que naquele tempo, presbítero Benedito, o leproso ele não ia para o médico, ele ia para o sacerdote. Não era o médico que dava o laudo, era um sacerdote. Porque a lepra ela é uma doença na alma, que corrói e corrompe o corpo e o espírito. É dentro, é no interior. É por isso que quando o paralítico veio, trazido por 4 à presença de Jesus, Jesus não disse: levanta e anda. Jesus disse: teus pecados te são perdoados. Depois que os pecados foram perdoados, a Bíblia diz que aquele homem agora começou a andar em novidade de vida. Então você precisa primeiro, você que me ouve nessa manhã, você precisa primeiro fazer uma cura interior. E aquele que tem o poder para curar, que tem o poder para te libertar, está aqui nesta manhã falando com você, não sou eu. Mas o Espírito de Deus esta manhã, Ele está te mostrando como você sair da crise que você se encontra nessa manhã. Eu não sei qual é o teu problema, mas há um Deus, há um Senhor, que tem todo o poder, e Ele quer te tirar dessa crise que você está passando na sua vida. Dentro do texto que lemos, Naamã tinha uma crise, ele era leproso, ele era excluído, ele era rejeitado, apesar de ter tantos títulos, tantos cargos, tantas posições de destaque diante da corte, diante do rei, diante dos seus companheiros. Mas ele tinha uma crise interna nele. E ele precisava ser curado dessa crise. Ele precisava sair dessa crise.
Aí o próprio texto, ele vai nos mostrar algumas lições que eu e você precisamos aprender para sair das crises. Precisamos ver aos olhos e à luz da Bíblia o que Deus quer falar com você nessa manhã. Separei algumas coisas, porque se fosse estender o texto é extenso, mas de uma grandeza tremenda para nossas vidas. Algumas pessoas passam a ler, não vê lá muito interesse, mas você tem que ler a palavra acompanhado. Você tem que ler a Bíblia acompanhado. Senhor, me ajuda a entender o que Tu queres falar comigo nessa manhã. Ele coloca algumas lições no texto que eu e você precisamos apreciar, observar, acreditar e praticar, para que possamos então sair da crise. Lemos a situação do homem, já narramos todo o texto, o que ele era, o que ele tinha, o que ele não tinha, o que ele precisava. Quem sabe nessa manhã eu estou falando com alguém do mesmo jeito. Tem tudo, mas é vazio. Tem posição social, tem dinheiro, mas não tem alegria na alma. Está rodeado de pessoas, mas é enfermo. Enfermo na alma, no corpo, no espírito. Aí o texto, depois que passa e mostra as qualidades, porque geralmente nós somos apontados pelas qualidades. Eu costumo dizer que nós somos aquilo que nós temos, porque hoje não se olha com os olhos que devem ser vistos. Hoje se olha para a aparência, se olha se tem um belo anel de formatura nos dedos, se tem um diploma na parede. Hoje se olha para o ser humano, como ele se veste, se ele tem um belo carro, se ele tem uma bela casa, mas não se olha para as necessidades. Às vezes tem tudo isso, mas está vazio. Às vezes está rodeado de pessoas, mas está só. Às vezes tem tudo que alguém gostaria de ter, mas não tem nada. Esse homem, ele tinha tudo. Tudo que um ser humano poderia almejar no seu coração. Ele tinha fama. Ele tinha prestígio. Ele tinha posição social, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas ele estava em uma crise que ninguém poderia curar. Então, quando se está em crise, primeiro, o que é que acontece? A primeira coisa que acontece é que Deus levanta alguém para nos ajudar. Eu não sei o que você está passando, você que me escuta nesse dia, você que está me ouvindo, quem sabe, eu não sei a tua situação, mas eu sei que Deus, Ele coloca alguém no teu caminho para te ajudar. O texto diz que dentro da sua casa havia uma jovem escrava que foi trazida de Israel e que foi exatamente a pessoa que Deus usou para dar uma luz no fim do túnel. Meu querido, minha querida, você que me assiste, Deus sempre coloca alguém em nossas vidas para nos ajudar. Agora, quem é a menina? Uma escrava. Como eu digo, a gente somos fadados ao fracasso por não prestar atenção nas mensagens que Deus nos envia. A forma que Deus trabalha é algo tremendo, é diferente. Não é para ser perceptível, não. São coisas simples e às vezes se perde o melhor de Deus. E por que não dizer
se perde as bênçãos de Deus, porque não conseguimos decifrar a mensagem nos envelopes que Ele nos envia. Não, quero que venha alguém como ele aqui, vamos ver isso lá na frente. Deus usou uma coisa simples. A solução, ela vem de onde menos se espera. Quem sabe você espera a sua solução de um lugar, mas com certeza Deus está preparando algo para te surpreender. A menina era uma escrava, era alguém sem valor, ninguém dava nada por ela, era uma escrava. Ela trabalhava na casa do homem honrado, do homem de posição. Ela trabalhava, quem sabe, na cozinha, arrumando a casa. Alguém que não despertava interesse. E é exatamente aí onde Jesus entra. Porque as pessoas não se interessam por Jesus. É duro isso que eu estou dizendo, mas é verdade. Jesus é alguém simples, que foi enviado para te salvar. É alguém simples que foi enviado para curar a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Mas mesmo assim você não acredita. Muitos, por possuir posses, humilham os outros devido à sua posição, o seu ego. E Jesus diz: olha, você quer me seguir? Desce do teu cavalo, do eu. Negue a si mesmo. Seja humilde. E vem e segue-me, terá um tesouro no céu. Jesus jamais prometeu riqueza. Jesus prometeu cruz. Jesus prometeu luta. E essa luta que você está passando é para a glória de Deus. Para que amanhã, quando você passar por ela, você tenha testemunho para levantar alguém que vai estar ao seu lado também, precisando de uma palavra de conforto. A menina estava na casa e ela ouviu. E o interessante é que o texto diz: quem dera que o meu Senhor, olhe que ela é uma escrava, mas a forma humilde como ela se retrata a ele, quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, homem de Deus, ele o restauraria da sua lepra. Uma pessoa simples, uma pessoa sem estudo, que estava preocupada com os outros, mesmo sendo escrava, ela estava preocupada com a saúde, com a crise, com a situação do seu Senhor. Ela podia ficar, presbítero Benito, na dela. Isso é arrebente, vai morrer mesmo. Isso aí é as consequências. Não. Não é assim que Jesus ensina. Jesus ensina que nós devemos fazer o bem àqueles que nos praticam mal. Jesus, ele nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, porque é dele a resposta, é dele a vingança. É. E algumas pessoas, pela falta, como eu disse no início, de conhecimento da Bíblia, dizem: irmão Itamar, mas Deus não é Deus vingativo. Você precisa ler Bíblia. Está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina disse: quem dera que meu Senhor fosse curado, estivesse na presença do homem de Deus, ele seria restaurado da sua lepra. A sua esposa, ouvindo isso, por certo, contou ao seu marido. Ele agora se interessou
Ele acreditou que poderia sair da sua crise, do seu problema. E foi ao seu superior pedir carta, pedir permissão para ir atrás do homem de Deus. O texto diz que ele, ao ouvir, ele se interessou. Você que me ouve nessa manhã, você se interessa por Jesus? Você se interessa em saber que Ele tem o poder de reverter a tua situação? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Ele tem o poder. Olha, se você estiver diante de Jesus, Ele vai restaurar a tua vida, vai restaurar a tua saúde. Aquela condenação, bateu o martelo, vai morrer, vai não. Vai não, porque Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele tem a solução. Ele cura corpo, alma e espírito. Não fica sequela, não fica nem cicatriz quando Ele coloca a sua mão. Você se interessa? Porque Jesus dessa manhã coloca pessoas simples aqui para falar para você do amor de Deus. Pessoas simples, com problemas, passando lutas, dificuldades, mas está aqui para dizer para você que tem uma solução para o teu problema. Jesus. O Senhor, Ele coloca, Ele levanta pessoas para nos ajudar. Nesta manhã eu quero te ajudar a chegar a Jesus, a você ser curado da lepra por nome de pecado, você ter a sua vida restaurada, restituída, o teu casamento, a tua família, a tua saúde. O Senhor Jesus, Ele tem poder para restaurar. Segundo, é necessário abrir mão da vontade própria. Ele queria que as coisas acontecessem da maneira dele. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus permite acontecer. Ele já tinha tudo planejado, estava tudo mentalizado. Ele pensou comigo, vai acontecer assim. Eu vou chegar lá, na porta do homem de Deus, ele vai sair, está escrito isso. Vai levantar a mão, vai invocar o seu Deus, e eu vou sair curado. Não é assim que funciona. Ele caiu do cavalo, ele agora começa a murmurar porque foi contrariado. Porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Não é do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer. Você está em dificuldade, graças a Deus. Persista. Continue batendo na porta. Eu disse que quando se bate na porta, ela se abre. Quando se pede, se recebe. Esse moço aqui, ele não aceitou a resposta. Ele não aceitou que o homem de Deus tivesse mandado o seu servo falar com ele. Depois você lê o resto do texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele pensou que o homem ia sair, ia orar por ele, porque ele era um homem de status. Porque era um homem importante. Deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém importante. O maior e mais importante é Jesus. Sem Ele nada acontece. Sem Ele, eu e você não podemos fazer nada. Está escrito. Sem mim nada podeis fazer. Andai, eu sei, me canto.
Não adianta, os projetos é seu, mas a resposta final é de Deus. É Ele que faz acontecer, não é você. Desce um pouquinho do cavalo. Seja humilde. Ele começa agora a murmurar. Ele começa dentro de si a reclamar, ao invés de se humilhar. Ele pousudamente diz: espera aí, e lá de onde eu venho, Abana e Farpá não são águas melhores? Não são rios de água cristalina? Vamos trazer para a nossa realidade. Por acaso lá de onde eu venho, o riozinho lá não é água mineral? Por que eu tenho que me lavar no rio Mundaú? Água suja, água imprópria. É exatamente essas coisas e nessas coisas que se perde o melhor de Deus. O milagre me faz lembrar do centurião, que o centurião ele chega à presença de Jesus e diz: olha, meu servo está morrendo. E o texto diz, Jesus se levanta e diz: eu vou lá. E ele diz: precisa não. Eu sou homem que exerce autoridade. Se eu digo ao meu servo, vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Mas diga apenas uma palavra, e meu servo sarará. Não precisa de ações, não precisa de movimento. Existe muita gente correndo atrás de avivamento, só que em vez de avivamento está buscando movimento. E no movimento não se consegue nada. E eu provo pela Bíblia. Quer um exemplo? 38 anos. Era exatamente o tempo que um homem estava na porta, na beira de um tanque, esperando o movimento das águas. O texto diz que em certo tempo descia um anjo, mexia a água. E o interessante é que o texto diz que qualquer um que descesse ficaria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Qualquer doença, ele seria restaurado. Mas havia naquele lugar um moço que há 38 anos esperava o movimento das águas. Coisa que nunca aconteceu na sua vida. Milagre que ele nunca sentiu. Milagre que ele nunca presenciou, nunca viu. Ele esperava o movimento das águas. Ele esperava até o anjo. Tem muita gente enganada atrás de ocultismo, atrás de revelamento, de movimento, quando você precisa de um avivamento na sua alma. Precisa que Jesus, através do Espírito Santo, dê uma chacoalhada na sua vida. Abra seus olhos espirituais para que você venha a entender que é da forma dele. Você tem que fazer renúncia. Você tem que fazer escolhas. Como eu digo, o evangelho é fácil, é simples. Mas viver evangelho é viver uma vida de renúncia. Renunciar ao pecado. Renunciar às coisas que desagradam a Deus. Deixar para lá as coisas que agridem o próximo. As palavras, as ações. Para então você receber aquilo que você quer receber de Deus. O texto diz que ele precisava abrir mão da sua vontade própria.
Você tem que abrir mão do seu desejo. Não, eu quero que seja desse jeito. Não. Você tem que fazer conforme a oração ensina. Seja feita a tua vontade. Não é a sua vontade. Porque às vezes, meu querido, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Você está vendo aqui, limitado. Deus, ele vê muito mais além. Ele vê por trás da porta. Ele escuta os projetos que estão sendo feitos contra você. Então a melhor coisa é aceitar a vontade de Deus. O projeto de Deus para a nossa vida sempre é o melhor. Ele tem o melhor para mim e para você. Sabe por quê? Ele não quer que nós soframos. A gente sofre porque quer. Porque é desobediente. Porque queremos fazer do nosso jeito. Às vezes somos influenciados por alguém. Ah, fulano assim, assim. Não, vamos pegar, vamos perseguir, vamos matar. Aí vem a consequência. Eu digo direto, quem tem medo, quem sabe o que está plantando, não tem medo da colheita. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas da parte de Deus. Você não está satisfeito com a sua colheita? Muda a semente. Comece de novo. Você está lembrado da oportunidade que a planta teve? O vinhateiro veio e diz: olha, essa aí não deu nada. O Senhor. O vinhateiro diz: não, vamos dar mais uma oportunidade. Vamos cavar. Vamos estercar. Vamos aguar. E vamos esperar para que no seu tempo certo dê fruto. Se não der fruto, se não se arrepender, se não mudar, se continuar do mesmo jeito, se não quiser aliança com Deus, não tem problema, corta e lança no fogo. Para aqui, presta atenção, é a Bíblia que diz: para que não ocupe a terra inutilmente. Deus não trabalha com inúteis. Deus quer você fazendo a vontade dele, não a sua. Deus quer você fazendo a sua obra e não a obra da carne, e não os seus deleites. A Bíblia diz lá em Tiago que a gente pede, e como pede. Mas você já dobrou seu joelho hoje para agradecer? Ah, irmão Itamar, está ruim, mas agradeça. Ah, irmão Itamar, está doendo, agradeça. É na fraqueza que você encontra forças para sobreviver. É na dor que são forjados os melhores soldados. É na dor. Não é no carinho, não é no tapinha nas costas, que nem os hipócritas e fariseus fazem, não. É quando nós erramos e alguém chega e mete o cacete, olha, está errado. É quando estamos fazendo as coisas que desagradam a Deus e a mão dele aperta. É assim que se aprende a vencer. É rejeitando a nossa própria vontade. Naamã precisava descer do seu cavalo do eu. Naamã precisava ser um homem humilde, porque não era do jeito dele. Ele, na mente dele já estava tudo certo. Ah, eu vou chegar, vou fazer, vou acontecer. Vai não, não faz não, não acontece não. Só acontece se Deus permitir, se Deus quiser. Não é se você quiser. E se acontecer, você se arrebenta. Porque às vezes Deus permite o filho birrento tomar suas decisões doidas, erradas, para aprender na dor que a vontade de Deus é sempre a melhor. Filho pródigo. Filho pródigo tinha tudo. Tinha um pai, tinha bens, cercado de bênçãos,
É uma bênção mesmo. Mas um dia ele foi enganado e diz: eu vou embora. Quero saber mais de nada não quero estar sujeito a ninguém. Ele queria, não era liberdade, era libertinagem. É o uso errado da liberdade. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Que ia fazer tudo que desse na cabeça, e fez. E como foi que ele voltou? Sem nada, com fome, nu, descalço e miserável. Só não veio doente, mas veio abatido. E o pai? A Bíblia diz que ele estava no meio do caminho esperando. E o Senhor hoje ele está te esperando para que você tome uma decisão, para que você mude a sua ação, a sua forma de tratar teus irmãos, aqueles que te rodeiam, teus parentes. Ele está esperando que você deixe a sua vontade de mão e aceite a vontade dele para você. A vontade de Deus sempre é a melhor solução. Sempre, 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 sempre. Deus, ele sempre tem o melhor. E você diz: irmão, tanta luta, tanta adversidade, e você ainda diz isso? Sim. Porque você está crescendo. Porque você está entendendo que tem que ser dependente de Deus. Sem Ele você não pode fazer nada. Terceiro, é necessário obedecer às vontades de Deus. A ordem era tão simples. A ordem era simples. Qual foi a ordem que o homem de Deus mandou pelo seu criado? Não foi nem ele que veio. Geazi disse: olha, você vai lá e se lava 7 vezes no Jordão. Só isso. 7 vezes você se lava. O cego de nascença também não foi diferente. A Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, untou os olhos do cego. Tu vai lá no tanque Siloé e lava. Você sabe onde é que está o milagre? O milagre não está no banho no rio Jordão. O milagre não estava no tanque de Siloé. O milagre estava em obedecer à voz de Jesus. O que aconteceu? O cego foi. Jesus colocou o lodo nos seus olhos, vai dar e se lava. O cego nem perguntou se a água era mineral. A Bíblia diz que ele foi. Aí vem a sequência. Lavou e voltou vendo. Ele obedeceu e recebeu a bênção. Naamã contestou: lá na minha terra tem águas cristalinas. De onde eu venho tem água mineral, porque eu não poderia me lavar lá? Não queria obedecer. Muita gente não quer obedecer, não quer ouvir. Quem sabe está preocupado porque manda. Você não manda, quem manda é o Senhor. Você pode administrar, mas não manda. Você pode ter algum controle sobre, mas você não é todo poderoso. Você pode ter alguém em suas mãos, mas você não é dono. Você não é senhor. O texto diz que quando ele abriu mão de Abana e Farpar, que eram os rios, o milagre aconteceu. O milagre só vai acontecer na sua vida. Eu digo pela Bíblia, porque hoje não, receba. Olha, porque você vai ser abençoado. Você tem que entender que bênçãos de Deus é condicionada à obediência da palavra.
Você vai ser abençoado? Vai. Porque Deus quer abençoar. Mas para ser abençoado, você tem que estar debaixo da vontade. Você tem que deixar a banda e farpar de lado e se banhar no rio do Espírito, onde Deus está mandando você ir. É diferente, não é onde você quer ir. É onde Deus quer que você esteja. Aí quando ele abriu mão de abana e farpar, o milagre aconteceu. Quando você abre mão da sua prepotência, o milagre acontece. Quando você ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor através do Espírito, aí você verá o que Ele vai fazer na sua vida. Primeiro você precisa fazer uma coisa básica: admitir que está doente. Foi isso que ele fez. Ele admitiu que estava doente. Ele disse: Rei, meu senhor, quero cartas porque eu estou leproso. Porque eu preciso de ajuda. Porque eu preciso de um milagre. E eu acredito que nessa manhã você precisa de tudo isso. Você precisa de ajuda. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma restauração de casamento. Uma restauração dentro da tua família, que quem sabe está destroçada, está se acabando. Mas primeiro você precisa confessar e dizer que precisa. A Bíblia diz que Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Mas como um pai gosta de ouvir o filho se expressar, de pedir, ele nessa manhã ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu coração dizendo que precisa dele, precisa de Jesus. Então Naamã, ele começou agora, depois que ele desce do seu cavalo, ele agora obedece à voz do homem de Deus. Olha, vai lá no Jordão e se lava 7 vezes. Então agora ele tirou a banda e farpar do seu coração. Ele desceu da sua prepotência, do seu cavalo do eu. Ele agora reconheceu que depende e precisa do milagre de Deus. E começou a obedecer. Ele começou dizendo: eu preciso. E foi. E se lavou. Ele resistiu ao remédio apresentado. Jesus, ele apresentou o remédio para você nessa manhã. E você está resistindo. Jesus, ele apresenta a porta de escape, a porta de saída. É Ele. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a saída. Naamã resistiu à porta que lhe apresentaram. Mas quando ele desceu do cavalo, quando ele aceitou a proposta de Deus para a vida dele, a Bíblia diz que ele foi, lavou e voltou com a pele como a pele de uma criança. O cego de nascença, Jesus fez o lodo, untou seus olhos e diz: olha, vai lá no tanque de Siloé. Como eu disse, ele nem perguntou se era água mineral, ele foi lá e lavou. E o texto diz que ele voltou vendo. E é claro, né, arrumou o maior rebuliço na cidade. Porque veio os religiosos, veio aqueles que acham que são conhecedores, mas que na verdade estão preocupados com a sua posição religiosa. Não admite que Jesus faz o milagre. Querem ser vistos, a Bíblia diz, como homens de Deus, quando na verdade quem faz o milagre é Jesus. Eles agora discutiam entre si e chamaram o cego: vem cá, esse homem que fez esse milagre, eu acho que ele é pecador. Eu acho lindo é a resposta do cego. Ele diz a seguinte frase, está escrito:
Se era pecador, eu não sei. Se ele é pecador, eu desconheço. Mas eu sei que eu era cego, eu nasci cego e hoje eu estou vendo. Nós nascemos na cegueira espiritual. Pela falta de entendimento, conhecimento da palavra, erramos o caminho, erramos o alvo. Adoramos ídolos, adoramos bonecos de gesso, de prata, de ouro, de ferro. Nos inclinamos diante dele pedindo coisas que ele não pode dar, que não serve para nada. A Bíblia diz que são confundidos os que seguem as imagens, mas quando a luz se acende diante de nós, que começamos a enxergar através da palavra a dimensão do poder de Deus através de Jesus, aí caem as escamas, a cegueira vai embora, os demônios batem em retirada, as névoas se desfaz, a escuridão vai embora e a luz aparece. E nós somos colocados em local de destaque para brilhar, para iluminar o caminho das pessoas. E é isso nessa manhã que viemos fazer aqui para você. Viemos trazer a luz. Viemos mostrar a você como você sobreviver a essa tempestade, essa luta, essa adversidade através da palavra. Naamã, ele é um homem de posição, não é incontestável isso. Mas nós aprendemos aqui que para vencer a crise, Deus coloca alguém no nosso caminho. Nós aprendemos que precisamos abrir mão da nossa vontade própria e precisamos, acima de tudo, obedecer à fiel vontade de Deus. Então, nesse finalzinho de mensagem, eu quero saber onde tem alguém que nesse momento está em crise, mas eu quero te apresentar a porta de saída, que é Jesus. Quero saber onde tem alguém nesse momento que ouviu esse trabalho até agora e que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é mudar de igreja, uma placa de igreja, não. Como eu sempre digo e bato na mesma tecla, igreja não resolve problema de seu ninguém. É importante congregar, sim, está escrito. Mas o Senhor da igreja é Jesus. É Ele que vai, primeiro, perdoar teus pecados. É Ele que vai te dar um banho no sangue, quando você o aceitar. O Espírito Santo, ele vai habitar em você e vai te proporcionar bens, dons e talentos. Bens para a sua glória, bem-estar, saúde espiritual, saúde física. Dons e talentos para glorificar o seu nome. Não é você que vai crescer, é Ele que vai crescer. Os dons e talentos não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Se os dons que são presentes e são emprestados, eles forem usados para vanglória, não tem problema, Deus tira e dá para aquele que é humilde e quer usar em prol do reino. É mais ou menos assim que funciona, para que ninguém se vanglorie, porque a glória dele, Deus, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, a glória é dele, os dons e talentos são dele, e ele dá a quem ele quer, quando ele quer, e para que ele quiser usar. Então eu quero te convidar, quem quer aceitar a Jesus,